O modelo da agência simplesmente morreu, tá? E não porque o marketing não funciona mais, mas principalmente sobre o porquê que as empresas contratam marketing. E quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que isso descreve o que está acontecendo hoje no mercado. E esse modelo morreu porque durante anos e anos sempre teve aquela promessa simples, né? Que era só contratar uma agência que ela ia resolver o teu marketing. Só que o problema tá exatamente aí. Porque ela resolve o teu marketing. E agora tu deve estar pensando, pô, o cara quer me enlouquecer, né? É literalmente a agência entregando exatamente o que o cliente pediu. Exatamente, amigão. Mas isso não significa que ele está entregando exatamente o que o cliente precisa. E agora eu vou te explicar toda a confusão que existe em N tópicos do marketing, tá? Basicamente, quando o cara chega falando que ele precisa de marketing, geralmente ele está tentando resolver outra coisa. Esse cara está tentando resolver o problema de como que ele é percebido pelas pessoas, pelo mercado. E para exemplificar para ti, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo várias vezes, tá? Lá no início, quando eu comecei o meu primeiro contato com marketing, eu produzia vídeos. Material de marketing para a empresa mesmo, campanha, conteúdo, anúncio. Então as empresas vinham falar comigo e a conversa geralmente começava sempre da mesma forma. Cara, preciso fazer um vídeo para vender mais, preciso melhorar meu marketing, todas essas coisas nesse quesito. Tudo isso parecia lógico, né? Até quando a gente entra naquela questão de exposição. Até porque se a empresa quer vender mais, logo ela precisa de mais marketing, certo? Só que com o tempo eu comecei a perceber uma coisa. Às vezes o material ficava muito bom, mas não dava o resultado que o cliente esperava. Olha, eu lembro de vários projetos que realmente o trabalho ficou muito bom, não tinha o que falar. O vídeo estava bem produzido, a edição estava muito boa, a mensagem estava bem montada, a campanha estava rodando, até aí tudo alinhado para dar certo, mas simplesmente na prática a empresa não tinha o resultado que ela esperava. Ou ela não vendeu como imaginava, não impactou como ela imaginava. E isso começou genuinamente a me incomodar. Até porque quando algo não funciona, eu acredito que a nossa reação normal assim é pensar que o problema está na parte de execução, né? Talvez o vídeo não estava bom, talvez a campanha não estava tão boa assim, talvez a comunicação falhou. E quanto mais projetos eu fazia, eu fui vendo que tinham coisas que não eram do meu controle que influenciavam diretamente nos resultados. E tudo isso fez eu me questionar por que tinham clientes que trabalhavam com a gente, tinham resultados e por que outros não tinham. E na minha própria resposta eu já matei a charada, porque eu lembro que eu respondi mentalmente. Cara, é porque aquela empresa é maior que a outra naquele nicho, beleza? Só que maior pra quem? Pra mim? Pra cidade? Então eu comecei a pensar que esse adjetivo de maior nada mais era do que a minha percepção, que é a percepção do mercado sobre aquele negócio. E essa definição de maior pelo mercado nada mais era do que o resultado do mercado ter percebido coisas pra valorizar naquele negócio. Então eu sabia o porquê, ou os porquês que alguém veria aquela empresa como a maior da cidade. Ah, porque é seguro, porque eu gosto do atendimento, porque soluciona rápido o meu problema. E todos esses porquês, essas justificativas, nada mais era do que o motivo que faziam as pessoas verem aquela empresa como a maior da cidade. E por consequência, escolher essa empresa. Escolher aqui eu tô falando no sentido de comprar. E mesmo que o dono dessa empresa não tenha investido R$1 em marketing, em algum momento esses porquês eles foram comunicados. Um baita exemplo disso é o famoso boca a boca. Basicamente o boca a boca funciona assim, né? A pessoa indicou, ela disse o porquê que essa pessoa tem que ir lá, e esse porquê basicamente cria uma expectativa. Por exemplo, assim, o cara pode dizer, cara, vai lá que o cara vai resolver teu problema rápido. Aí o cara que foi indicado chegou lá na empresa e realmente foi rápido. Na prática, basicamente você confirmou essa expectativa. Pronto, percepção consolidada. E para escancarar na tua cara o que tudo isso significa, eu te apresento o valor agregado. Na prática, é o que faz o teu cliente pensar assim, ó, cara, eu sempre compro do Ayrton. Aí aparece outro cara e fala, pô, mas não, o outro cara lá é mais barato. Aí, sei lá, pega uma justificativa. Ah, não, mas o Ayrton consegue resolver o problema rápido. E esse resolver mais rápido é uma justificativa, é um porquê. Então o valor agregado é o teu porquê, que faz o cara nem olhar pro preço. O teu valor agregado, o teu porquê, virou literalmente o motivo da escolha do cara. E esse porquê virou o critério que esse cara vai utilizar para fazer a escolha dele. Prazer, amigão. Diferencial. Então esse diferencial, esse valor agregado, ele existe, tá? Mesmo que tu não tenha consciência dele. Amigão, é tudo causa e consequência. Pensa no boca a boca como marketing. O que fez aquele primeiro cara indicar aquela empresa foi basicamente a experiência dele em perceber que aquele serviço era feito de forma rápida. Então, quando ele indica para outro cara e diz por que ele tem que ir lá, na prática ele está sendo o marketing da empresa. Ele só facilitou e expôs para o amigo o valor agregado, o diferencial da empresa. Agora imagine esse cara, que é o marketing do exemplo, se ele nunca tivesse comprado esse serviço, o que ele poderia falar para o amigo? Como que ele vai indicar algo para o amigo se ele mesmo não sabe o porquê de ir nessa empresa? Qual é que é o valor agregado? Só que o ponto todo está exatamente aqui. Só porque aquele cara não comprou, não significa que o valor agregado deixou de existir, certo? A empresa continua lá, o serviço continua rápido, independente do cara ter comprado ou não.
Então foi aí que eu percebi que o marketing ele não cria esse valor. Então a função do marketing seria basicamente só expor esse valor que já existe ou ainda não. E se tu não entendeu, volta no vídeo e escuta de novo. E foi isso que mudou a forma de eu olhar para o problema. Porque se aquilo que eu vou mostrar não tá claro, mostrar mais vezes não vai resolver. Então eu comecei a levar em consideração o que ia ficar na cabeça do cliente depois que ele visse aquele vídeo daquela empresa. Qual que ia ser a percepção que ia ficar na cabeça daquele cara. E aqui eu não tô falando da estética. E aí vem a pergunta, né? Quem que decide essa percepção? O cara que vai fazer o vídeo ou o dono da empresa? Depois que tudo isso ficou claro para mim, eu comecei a ver o marketing como uma ferramenta. Então, de forma simples, basicamente o marketing nada mais é do que um conjunto de ferramentas que as empresas utilizam para mostrar o seu trabalho para o mercado. Pode ser um anúncio, pode ser um vídeo, pode ser redes sociais, pode ser um site. Tudo isso faz parte do marketing. E uma coisa muito importante de entender é que o marketing trabalha na forma como algo é mostrado. Então o marketing não cria aquele produto ou serviço que vai ser mostrado. O marketing não vai decidir qual é que é o problema que a empresa resolve. O marketing não decide por que alguém tem que escolher aquela empresa. O marketing é uma ferramenta que simplesmente pega um produto, um serviço, uma ideia e mostra para mais pessoas. Vamos pensar com a cabeça do empresário médio. Esse cara tá percebendo que as vendas simplesmente não estão acontecendo. E aí ele pensa, tá, eu preciso aparecer para mais pessoas. E isso faz sentido, porque se mais pessoas verem o negócio, mais pessoas podem comprar o meu produto ou serviço. E sim, faz sentido. Só que essa lógica só funciona quando uma coisa tá muito clara. Quando as pessoas conseguem entender rapidamente o que tu faz, para quem que tu faz e de que forma diferente tu faz ou o motivo para te escolher. Porque quando tu tem essas respostas claras e consegue traduzir isso de um jeito que o mercado entenda, o marketing vai funcionar muito e muito bem mesmo. Mas quando tu ainda não sabe, quando o teu negócio ainda tá confuso, e o dado é que 90% dos negócios acham que não tá confuso, o marketing vai virar outra coisa. Quando essa base do negócio não tá nítida, nem para ti e nem para o mercado, o marketing vai só amplificar essa confusão que tu não resolveu. A empresa cria conteúdo, mas cada conteúdo explica uma coisa diferente. Um post vai lá e fala de preço, outro de qualidade, outro fala de promoção, outro de atendimento e outro fala do produto. E no final ninguém entende por que escolher essa empresa e não qualquer outra. E se teu cliente não sabe o teu porquê, adivinha pelo que ele vai ter que comparar. Então essa base ou a falta dela afeta diretamente na percepção do mercado. É aquilo lá que eu falei antes, o que as pessoas entendem quando elas olham para tua empresa. No final, tu tem que focar em percepção. Percepção é o lugar que a tua empresa vai ocupar na cabeça do cliente. E uma coisa muito interessante é que nem sempre a percepção é a realidade. Então nesse caso, a percepção ganha da realidade. Se eu te perceber como melhor, para mim tu vai ser melhor. Então se eu te der subsídios para te entender que eu consigo construir toda essa base, toda a tua comunicação e por consequência fazer com que o mercado realmente te entenda e por consequência compre de ti, tu vai querer comprar minha mentoria que tá no link da bio, porque provavelmente tu vai me perceber como a solução desse problema. Então o problema é que o marketing não controla totalmente a percepção, mas ele ajuda a construir essa percepção. Mas a construção dessa percepção depende daquela base que eu te falei. Se a base não estiver clara, o marketing não vai saber o que expor, porque se eu não sei como eu quero ser percebido, eu não sei o que eu tenho que mostrar para o mercado para que ele entenda o meu diferencial, entenda o meu valor agregado. É literalmente como se faltasse direção para o marketing agir. Se eu nem sei onde eu quero chegar, como que eu vou chegar no lugar certo? Então, durante anos e anos, o mercado vendeu essa ideia, né? Que a agência ia resolver o problema que o cliente diz que é marketing. Só que a agência geralmente trabalha nessa superfície. Ela cria conteúdo, ela cria design, ela cria anúncio. Mas muitas vezes a agência não entra na camada que faz a diferença. E quando essa parte não está resolvida, a agência acaba entregando exatamente o que o cliente pediu. Marketing. Então era muito difícil eu não chegar na conclusão, depois de vários projetos, que muitas empresas não precisam de marketing. Elas precisam organizar aquelas 3 coisas que eu sempre repito e nunca vou parar de repetir aqui. O que tu faz, para quem que tu faz e de que forma diferente tu faz. E enquanto isso não estiver claro, qualquer dinheiro que tu botar em marketing vai ser tu tentar encher um balde furado. E é por isso que eu coloquei no título que talvez eu tenha quebrado o marketing. Porque depois que eu percebi isso, eu não consegui mais olhar o marketing da mesma forma. Antes eu achava que marketing era a solução e hoje eu vejo como uma ferramenta. Ele pega o que já faz sentido e mostra para mais pessoas. E é por isso que tem tanta gente frustrada com o digital. Acho que é só gravar 1000 vídeos, se cegar com consistência, se desgasta mentalmente e fisicamente com esforço. E no final não constrói nada. Se eu começar a empilhar um monte de tijolos e não construir uma casa, a culpa é dos tijolos ou é falta de direção para eu saber onde colocar eles?